Vocês já foram no zoológico? Eu não sei se vocês têm zoológico na cidade de vocês e viram elefantes, aqueles grandes animais que a gente vê muito em documentário de National Geographic, quando a gente vê nas savanas africanas, ou então nas florestas do Sudeste Asiático, os grandes elefantes, né? Ele é um animal muito poderoso no xamanismo também e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Eu sou Breno de Magalhães, eu sou enfermeiro integrativo aqui da cidade do Rio de Janeiro, Friburgo, né? Eu estou trabalhando agora em Friburgo também, que é uma cidade aqui do interior do estado do Rio. E a gente faz envio de reiki xamânico, ativando animais de poder, toda quinta-feira às 20 horas. Se vocês querem receber reiki aqui ao vivo comigo às 20 horas às quintas-feiras, entra aqui nesse grupo de WhatsApp, que aqui nesse código QR você vai ser jogado para o meu grupo do WhatsApp e ali você faz o pedido de reiki toda quinta-feira às 20 horas. Nós fazemos sessões de mesa radiônica também, são várias mesas radiônicas que a gente faz, uma por semana, às terça-feiras, toda terça às 19 horas. E nessa série de vídeos nós estamos fazendo então, falando sobre diversos animais de poder. A gente trabalha muito com medicina chinesa, medicina ayurveda lá em Nova Friburgo, e também com xamanismo. Então daí surgiu a ideia de a gente falar sobre vários animais de poder. E se vocês curtem essa história, gostam de saber sobre os totens de poder, animais de poder, roda medicinal, entre aqui no nosso... assine o nosso canal, né? Assine as notificações, assim, todo vídeo que tiver novo aqui vocês vão ficar sabendo, né? E nós já temos aí vários vídeos aqui sobre animais de poder e sobre envio de reiki, inclusive também em mesa radiônica. Bem, vamos falar um pouquinho então sobre o nosso querido elefante. O elefante é um animal bem interessante porque é muito majestoso, né? A gente sempre associa o elefante à cultura hindu. Quando a gente fala, por exemplo, sobre lembra aquele deus hindu Ganesha, né? É um deus elefante. É um animal que era usado, inclusive, existem relatos, né, de Alexandre o Grande, quando o império dele se estende até a parte mais ocidental da Índia, quando ele invade aquela região. Existem relatos dele e dos generais, onde ele fala sobre os homens montados em elefantes indo para a guerra, né? Então os elefantes sempre tiveram essa ideia de majestade, essa ideia de... Porque, convenhamos, é muito difícil você encarar um elefante de frente, né? Então isso já diz muita coisa sobre o totem do elefante, sobre as características dele. Vamos ver aqui o que a gente pode falar sobre o elefante. Então, o elefante, ele transmite a sabedoria e a memória. É um animal muito longevo, né? Ele vive muito tempo, assim como a tartaruga. E isso faz com que ele seja visto como um guardião da memória e da inteligência, auxiliando a lembrar de lições passadas e a tomar decisões ponderadas. Então, por ser um animal muito longevo, como uma tartaruga, por exemplo, ele vai fazer com que ele tenha essa característica de acúmulo de experiências, como um ancião ancestral, como aquele indivíduo que vai acumulando experiências e vivências no decorrer da vida, até que você chega a um ponto da sua vida em que você não tem muito mais coisa a aprender, você já aprendeu tudo que tinha para aprender. Você alcançou a espiritualidade da direção norte do xamanismo, que é o portal do guardião, né? Aliás, o portal do guerreiro, em que é aquela situação que você já adquiriu todas as experiências, né? Se você quer algum conselho útil para a sua vida, geralmente o que se faz nos povos tradicionais é pedir orientação para os mais velhos. Os mais velhos têm a sabedoria, os mais velhos têm as lições para dar para vocês na resolução dos quadros mais diversos da vida, das dificuldades mais diversas da vida. Os japoneses fazem muito isso, os indianos, os chineses, todos os povos tradicionais do sudeste asiático costumam fazer muito isso. Ele também, o
elefante, ele representa a força e superação de obstáculos, com sua força física, né, a sua grandiosidade de força física. Ele representa a capacidade de superar obstáculos, abrir caminhos, porque ele vai desbravando tudo que tem pela frente. Ele vai abrindo espaços realmente. Se existe uma dificuldade ali, ele abre espaços e termina com as dificuldades. Ele está associado às divindades hindu Ganesha, que é o removedor de barreiras. É um deus da prosperidade também, Ganesha, né? É um deus da abundância, é um deus que, abrindo obstáculos, abrindo as dificuldades, vai fazer com que a vida flua mais facilmente para você. Aqui nós temos, por exemplo, uma imagem de Ganesha, que é um deus muito popular e muito querido entre os hindus. Mas outra característica do elefante está com relação à proteção e à estabilidade, né? No Feng Shui, ele é um amuleto de proteção familiar, estabilidade, muitas vezes usado para trazer harmonia no lar. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, onde nós temos o Feng Shui como sendo aquela medicina capaz de harmonizar as energias dentro de um domicílio, de uma casa, o elefante muitas vezes é utilizado como sendo esse catalisador de energias. Ele vai fazer com que haja proteção familiar e estabilidade onde não existe estabilidade energética. A prosperidade e boa sorte. Ele vai representar a abundância e com as trombas para cima é um poderoso símbolo de boa sorte e proteção de boas energias. Então, o elefante é um desbravador. E é uma pena que os elefantes, algumas raças de elefante, né, estejam em extinção, porque ele foi muito caçado, ele foi muito explorado para tirar o marfim dele. Então, algumas espécies estão em extinção, infelizmente. E eu acho que justamente são aqueles, aquelas espécies mais do sudeste realmente indiano, né? Bem, essas aqui foram algumas características então do nosso querido elefante. Se vocês gostaram da ideia de animais de poder, siga o nosso canal, ative as notificações. A gente está enviando vídeos sempre aqui no nosso canal. E volto a fazer o convite: se vocês querem receber reiki xamânico com os animais de poder, ativa aqui, né? Aponta seu celular para esse QR Code para você ser jogado para o nosso grupo de WhatsApp para receber envio de reiki xamânico com os animais de poder. A gente fica então por aqui e até a próxima então.